Podcast Bless. O meu nome é Denise Cata. E hoje, gente, tudo que eu falar aqui dessa pessoa vai ser... Sabe quando fala é marmelada? É, porque ela é minha amiga e eu amo ela demais. Ó, me emocionei. Não se emociona. Thaís Manóquio. Sou eu! Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui, Dê. Tô muito feliz. Muito. Gente, a Thaís é aquela que eu ligo de madrugada quando eu tô com aquele problema espiritual, sabe? Amiga, eu quero de uma vez por todas saber o que é calvinismo e o que é arminiano. A gente nasceu como? A gente é predestinado ou não é? Eu quero saber, amiga, desculpa te ligar, mas eu queria saber agora. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha. Então, é a Thaís que eu falo, né, sobre essas coisas. E eu queria falar pra vocês que nós somos amigas e ela tem um canal de teologia que explica todo... Sabe essas dúvidas que você tem aí na sua cabeça? Pois se você assistir o canal da Thaís, você vai... Muitas delas você vai já se decidir e entender de uma vez por todas. Segue lá. Qual que é o canal, tá? É @Thaís Manóquio, 2016. O canal começou agora, tá muito no começo, né? Todo mundo tem uma conta no YouTube pra acessar o YouTube mesmo, né? Mas a ideia do canal é recente, a gente começou esse ano. E procura lá, Thaís Manóquio no YouTube, tá começando, tem alguns vídeos já, né? A gente começou esse ano, mas já tem bastante assunto legal. Já, bastante gente. polêmico, muito. Gente, tem esse assunto polêmico aí de Apocalipse que a gente vai falar já já. Esse é pesado. A emoção foi tão grande que caiu até meu colar, tá? Vamos lá, porque assim, eu tô super empolgada pro programa de hoje. E a gente tem, assim, algumas perguntas, assim, que vai fazer você pensar se você vai para um lado ou para o outro. Mas e aí quando a gente não decide que lado que vai? Porque aí a gente olha as duas opções e fala, não sei o que pensar sobre isso. Mas a Bíblia é mais ou menos isso, nós somos eternos aprendizes. E nós vamos seguir e vamos morrer aprendendo, né, tá? Ah, vamos. Com Seu certeza. curso de teologia vai acabar, Vai. mas você ainda vai estar aprendendo. E eu vou estudar até morrer. E mudando de ideia também, né? Eu queria que você falasse sobre a sua família. Então, gente... Eu já sei, né? Mas vocês não Denise já conhece minha família, né? Foi minha madrinha de casamento. Mas é isso, eu sou a Thaís, sou casada. Esse ano eu faço 15 anos de casada. Uau. Uma vida. Tenho uma menininha Eu que apresentei linda. o seu marido. Foi. Ele era da minha banda. Era rock. baterista. Gente, é uma história louca, mas uma história linda, né? Queria mandar um beijo pro meu esposo, lindo, maravilhoso, te amo, amor. É o Eric, homem da minha vida. Beijo pra você, amor. Tem uma filha linda, a Olivia. Olivia vai fazer 4 aninhos agora, dia 24 de março. Tá uma mocinha linda, maravilhosa. Super inteligente. Super Ela inteligente. conta até 10 em inglês. A Thaís ficou sabendo quando ela contou. Foi. E aí ela mistura inglês e português, e aí ela começa com as cores, azul é blue, roxo é purple, e aí ela vai. Isso desde 1 ano e meio, ela é super, sabe? Super você, assim, né? Acelerada. Imagina! Ela é mais inteligente que eu. Não, amiga, se comparar assim, eu sou desprovida totalmente de inteligência. Eu acho que amiga, a mas Olivia vai no seu... A Olivia é uma figura, ela é um barato, ela é um amor de criança. Todo mundo é apaixonado por ela é muito simpática, muito faladeira, fala com o porteiro, fala com o açougueiro, fala com todo mundo. A Olivia é um barato, gente, Ela a é razão linda. da minha vida, essa menina. E quando que você teve a ideia de fazer o canal? Então, o canal, ele começou meio que no susto, né? Porque, como eu falei, todo mundo tem uma conta no YouTube pra acessar o YouTube. Então, eu tinha lá e tava lá paradinho. E aí, primeiro veio a faculdade de teologia, comecei a estudar, né? Não terminei ainda, então não sou teóloga ainda, sou só uma estudante. Mas falta pouquinho. Falta pouco, graças a Deus. E aí, o canal veio dessa ideia de... Primeiramente, eu queria fazer um livro. E depois eu pensei melhor, porque assim... Quando você começa a estudar teologia, você fica tão indignado com as coisas que você vai descobrindo que você quer dividir. Você compartilhar e você fala, poxa, por que eu não sabia disso? Como assim? Eu tenho 30 e poucos anos e não sabia disso. E você fica muito indignado. E eu comentei com meu marido, falei, cara, eu vou escrever um livro pra poder colocar pra fora tudo aquilo que a gente vai aprendendo, porque é uma coisa de louco. Você vai bugando, sabe? É assunto atrás de assunto, e depois eu pensei, poxa, um livro não vai rolar. Porque um livro precisa de um assunto. Como é que eu vou colocar 500 assuntos em um livro? E aí pensei melhor, falei, acho que um canal vai ser bacana, né? Cada dia eu lanço um vídeo ali com um assunto diferente. E aí começou assim, né? Então,
Tô tentando primeiro me dividir entre a faculdade e o canal, porque é complicado, eu ainda não... Eu tenho um outro trabalho também, eu não vivo de YouTube ainda. Mas essa é a minha intenção, né? Provavelmente mais pra frente, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que Deus nos reserva. Exatamente. Então, por enquanto, dei uma parada, fiz a primeira temporada do Curiosidades Teológicas, né? Veio esse tema, Curiosidades Teológicas. Gente, o nome do canal, Curiosidades Teológicas. É o nome da playlist do canal, né? O canal é Thaís Manóquio. É Thaís Manóquio. Porque lá, na verdade, eu coloco coisas pessoais. Aqui, deixa aí pro pessoal entrar, a gente entra, vai ser muito legal se vocês entrarem lá, se inscreverem, deixa um comentário, deixa um emoji que seja, vai me ajudar muito. Mas, como o canal era Thaís Manóquio, eu sempre colocava vídeos da Olivia, sabe? Gracinhas dela, coisas pessoais minhas, músicas minhas também, de quando eu lancei o CD na época. Vocês estão vendo o teclado aqui, gente? Porque ela não é só teóloga, tá? Ela é cantora. Sou nada, gente. E ela vai tocar coisa linda de Deus. Ai, gente, vamos tocar, já vamos de... Bora! O meu ponto aqui, ó, a produção falou... Bora! Bora! Vamos a sua ou vamos a minha? Vamos a que você mandar. Vamos a sua. Tá bom. Vamos lá, gente. Será que você lembra? Não reparem, porque faz muitos anos que eu não toco, mas vamos tentar. Vamos lá. Será que a gente lembra, Dê? Vamos ver se eu lembro. Deixei de ouvir sua voz, lembra? Isso. É a sua, hein? Deixei de ouvir sua voz, procurando os meus próprios caminhos, esquecendo-me do teu amor e do teu sacrifício na cruz. Me entreguei às paixões e hoje arrependido estou. Eis-me aqui, pronto pra te ouvir e me entregar. Perdoa-me se negligenciei o chamado teu. Eis-me aqui, pronto pra te ouvir e me entregar. Perdoa-me se negligenciei o chamado teu. Eis-me aqui. Olha que chique! Lembramos. Que benção, eu fiquei com medo. Os dedinhos estão bem enferrujados, né? Já faz uns aninhos que eu não toco, mas vamos lá. Logo a gente já vai cantar seus louvores também. Ai, que chique, gente. Bom, vou começar agora já com um assunto polêmico. Manda! Desespero quando eu te liguei e falei assim, Thaís, seguinte, eu tenho que me decidir se eu sou calvinista ou se eu sou arminiana. Porque tem pastor aí que estão brigando e eles me perguntam, eu fico enrolando e eu, na verdade, não entendo nada. Foi difícil pra entender. E a Thaís teve a maior paciência comigo, né? Desprovida de inteligência. E ela falava sempre no final, entendeu? Eu, não. Mais ou menos. Mais ou menos. E ela conseguiu fazer eu entender. Então eu queria que você desse assim uma explorada do calvinista e arminiano. Uhum. Quais são, assim, os tópicos que marcam mais? Tá, vamos dar uma pincelada então. A gente sabe que é super controverso esse assunto, porque muita gente precisa desse posicionamento, né? Às vezes, quando você vai visitar uma igreja, mas a igreja é calvinista ou a igreja é arminiana? Todo mundo pergunta. E é complexo isso, porque João Calvino, ele foi um dos reformadores, todo mundo sabe, né? E ele tem as teorias dele. E Jacob Arminus também, né? Ele tem um outro tipo de teoria. Então, esse nome vem desses homens. Vem desses dois homens, né? João Calvino foi um dos reformadores, juntamente com Lutero. E o que aconteceu, eles têm uma divergência de opiniões no que tange principalmente a salvação, né? Então, alguns falam que Deus nos escolheu, ele nos escolheu primeiro, por isso nós o escolhemos depois. Então, a gente não teria capacidade de amar a Deus se Deus não nos tivesse amado primeiro.
E já arminios pensa de Esses outra são os forma. calvinianos. Calvinistas. Calvinistas. Até o nome é complexo. Difícil. Né? E a outra parte não, acredita que não, que nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos a Deus porque escolhemos servir a Deus, escolhemos, né? E é uma posição difícil, porque entra naquilo que eu te falei, fica parecendo, né, não querendo desmerecer as duas teologias, mas quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Deus me ama porque eu amei ele primeiro ou porque ele me amou primeiro? Então fica confuso, né? E é legal, é sadio que haja esse tipo de discussão, né, teológica. O que não pode é ver esse embate, porque eu já vi pessoas falando, isso é uma doutrina do demônio, os calvinistas são endiabrados, são Tem até endemoniados. um pastor aí na internet. Tenso. Tá tenso. Usa palavras pesadas, sabe? Mas essa teologia só pode ser do demônio. E não Pior que é. eu gosto dos dois, tá difícil. Eu também. É porque fica complicado, porque ninguém tirou essa teologia da cabeça. Os calvinistas, eles são baseados na Bíblia. Os arminianos também. Então, o que complica? Cada um tem a sua interpretação da Bíblia, tem a sua maneira de interpretar. Mas ninguém tirou essa teologia do nada. Eu acho que é assim, vamos pregar assim. Não, os dois são baseados na Bíblia. Só que tem maneiras diferentes de interpretação. Então, é legal, é natural que haja essa divergência. O que não pode haver é o ódio disseminado por conta de um pensamento diferente. Né? Eu, particularmente, qual é a minha opinião? Às vezes eu pendo mais para um lado, às vezes eu concordo um pouquinho mais com o outro, mas a minha opinião é que, para mim, é indiferente. Se Deus me escolheu primeiro, ou se eu tive a capacidade de escolher, o que importa é que eu quero andar com Deus. E pronto, né? Pronto. Então, assim, para mim não é necessário que exista um posicionamento. Eu sou calvinista, ou eu sou arminiano. Eu acho que esse posicionamento, às vezes, cria mais divisão do que união. Isso é complicado nas igrejas. E foi isso que foi libertador pra minha vida. Por isso que eu tomei a decisão, a Thaís precisa falar, porque assim, eu achava que eu tinha que tomar uma decisão, tá? Tipo assim, eu tinha que pender pra um lado. E na verdade não. Você me ensinando, eu entendi que eu concordo com algumas coisas do calvinista e concordo com algumas coisas do arminiano. E aí, você é o que? Eu falei, não sei, eu concordo com os dois, às vezes não discordo de algumas coisas. E aí você falou pra mim, Dê, tudo bem, né? Então eu falo pra você, pastor, da sua denominação, você não precisa ter um lado ou escolher um lado, tá? Então, quando perguntarem pra você se você é calvinista ou arminiano, você responde, aí depende. Porque essa é a minha frase. Denise, pode fazer isso? Aí depende. Depende. Sabe por quê? Eu acho que o que complica são essas nomenclaturas, sabe? É quando assim, eu me defino como protestante, então eu odeio os católicos. Isso é complicado. Eu acho isso difícil, porque cria divisão. Eu sou arminiana, então eu não curto os calvinistas. Para as igrejas calvinistas, eu acho isso complexo. Eu não gosto, estava até falando ali nos bastidores, que eu nem curto quando alguém fala, qual que é a sua religião? Porque eu acho que a religião, a palavra religião, ela vem de religar, mas na verdade a religião não religa nada. A religião separa as pessoas. Jesus, ele não veio trazer uma religião. Ele nem veio fundar uma igreja. Então é complexo, sabe? Quando a gente traz esse embate para nossa vida e levanta uma bandeira, seja ela qual for, seja ela do calvinismo, do arminianismo, seja uma bandeira política, porque isso divide as pessoas. E o cristianismo é um evangelho de união. A pergunta correta seria, você tem um relacionamento com Deus? Exatamente. Né? O que você é? Você é católico ou você é protestante? Eu sou cristão. Eu sigo aquilo que Cristo ensinou. Jesus não fundou a Igreja Católica, Jesus não fundou a Reforma Protestante, ele não foi responsável por nada disso. Então, eu acho que, pelo menos é a minha maneira de pensar, tá? A gente precisa seguir mais os ensinamentos de Cristo, sabe? Voltar um pouquinho lá, sabe, para a época dos apóstolos e ver que aqueles caras deram a vida para que a gente tivesse uma Bíblia hoje, para que o evangelho chegasse até nós. Se a gente vê ali as primeiras viagens missionárias de Paulo, de Pedro, um pregou para os gentios, o outro para os judeus, mas eles espalharam a palavra e a palavra chegou aqui. Agora, sabe, chegou aqui pra gente em 2023 ainda tá nesse embate. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Cara, isso já... Isso aí tá... Sabe, não, é uma coisa que não vai levar nada. É verdade. É igual a Bíblia fala da porfia. Pra mim, a porfia é exatamente isso. São discussões que elas não levam a uma resolução. É igual falar pra você, eu sou palmeirense. Você é o quê? Eu sou Palmeiras. Aleluia. Mas se eu falar... Vamos supor... Tem corintiano aqui, gente, nos bastidores, né? Tem corintiano aqui. Você não vai falar nada, não? É Corinthians. Seu time não tá bom, hein? Ele fez assim...
Mas você concorda que é a mesma coisa? A discussão entre Palmeiras e Corinthians é uma coisa que nunca vai acabar. É verdade. E eu posso conversar com um corintiano 2, 3 horas, que ele vai falar pra mim que o Corinthians é melhor do que o Palmeiras. E eu vou falar a mesma coisa. Então isso é a porfia, não vai chegar a lugar nenhum. Que o Palmeiras, né? A gente tem que, né, admitir que o Palmeiras tá melhor. Ele tá mesmo. Né? Mas eu acho que é isso, sabe? São discussões que não tem proveito do reino de Deus. Elas não juntam. E tem, nada. como que é aquela graça escandalosa? Como que fala? Graça que tá muito... que estão falando bastante aí na e internet. tem uma palavra que eles falam, não é escandalosa, eles falam irresistível. A graça irresistível, Isso. ela é uma, se eu não me engano, uma premissa do calvinismo, que eles acham que você não pode resistir ao chamado de Deus. E aí entra todo aquele lance da predestinação. É o calvinista. Sim, é o calvinista. Às vezes até eu me confundo. Eu também. Mas eu acho que é isso, porque eles acham que você não pode resistir ao chamado de Deus. Que a pessoa não tem como dizer não. Quando Deus escolheu aquela pessoa para servi-lo, é impossível ela dizer não, porque a graça é irresistível. Já o outro lado acredita que não, que nós podemos dizer não se nós quisermos e nós não servimos a Deus. Nesse ponto, eu já acredito mais no lance do livre-arbítrio, porque o próprio Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você entrar, eu vou cear com você. Então, em nenhum momento falou assim, olha, eu vou estourar a porta, vou meter o pé e vou entrar na sua vida. Eu não acho que isso acontece dessa forma. Entendi. Entendeu? Então é o que eu falei pra você, às vezes eu pendo um pouquinho pra um lado, às vezes eu entendo mais do outro, mas eu acho que é uma questão de interpretação mesmo, sabe? As duas vertentes estão baseadas na Bíblia, mas elas têm cada uma o seu jeitinho diferente de interpretar. Uma coisa que você abriu os meus olhos também é que você começou a fazer o estudo da linguagem, né? Da tradução da Bíblia, né? E aí você viu que, nossa, eu pensei que esse versículo falava isso e não é isso que tá dizendo, né? Sim. Assim, a gente tem vários versículos para dizer, mas isso é para um outro podcast. Sim, porque é assunto, hein? Você já está convidada a voltar. Logo nós vamos falar sobre essas controvérsias aí das traduções bíblicas. E eu queria aproveitar, eu vou fazer uma loucura aqui. Produção, por favor, produção, deixa eu fazer. Olha, eu já olhei pro cinegrafista que ele vai me matar. Não vai não, que ele é bonzinho demais. Hoje, a nossa querida Larissa veio nos maquiar. E ali nos bastidores nós podemos conversar sobre as nossas histórias. E a gente estava discutindo um pouquinho sobre predestinação, né? E tudo isso. E a Larissa tem uma história de vida muito difícil de quando ela perdeu um bebê, mas não bebê, ela perdeu um bebê de 2 aninhos. Eu queria chamar a Larissa pra vir contar. Calma, amiga, vai dar tudo certo. Respira fundo, amada. Respira fundo. Dá pra gente colocar, de ficar do ladinho. Ai, oi, gente. Olá. Meu nome é Larissa, tenho 27 anos. Ai, não fica com vergonha, não. A gente quer saber um pouquinho de como foi, pra você até ajudar as pessoas que estão em casa, de como é, assim, viver um luto e sobreviver a um luto. Né? Nós vimos aí recentemente um vídeo da Eishla, que perdeu o filho, né? Foi um vídeo, assim, que me ajudou muito, né? Foi uma entrevista que ela deu. E foi uma das coisas, assim, que me ajudou demais. Mas não tem problema de chorar. Não tem problema. A gente queria saber, porque, assim, nós estávamos ali na produção, ela estava nos maquiando, e a gente perguntou, assim, aproveitamos uma estudante de teologia, né, e falamos, Jesus levou o Pedrinho, não foi algo, algo que aconteceu, daqui pra mim, deixa eu só desligar, não tem problema não. Aí Deus levou mesmo o Pedrinho, sabe? Era pro Pedrinho ter ficado entre nós, era plano dele levar ou não. Né? Pode contar a história? Pode contar. Eu engravidei do Pedro, eu era noiva, né? E eu tinha 18 anos. Foi uma fase, assim, foi uma fase difícil, né? Pra minha vida. Mas foi algo, assim, que Deus em todo momento, assim, ajudou, né?
E ele era uma criança, assim, saudável, ele não tinha aparentemente problema, ele tinha um problema de respiração, porém os médicos falavam que era carne esponjosa, né? E aí, com o tempo, assim, eu passando com ele no médico e tudo, os médicos falaram que provavelmente seria isso mesmo, porém, pra confirmar mesmo, seria só em alguns exames quando ele completasse 2 anos de idade. Os 2 anos chegou, ele teve aniversário dele e tudo. Com 2 anos e 2 meses, mais ou menos, eu fui trabalhar, né? Eu já tinha tido até então a minha segunda filha, ela tinha 7 meses. E eu fui trabalhar e deixei ele na casa dos meus pais, né? Porque era até então onde eu morava, tinha acabado de me separar do meu primeiro casamento. E eu deixei eles lá e fui trabalhar num domingo. Deixou a Maria com a sua mãe, Isso, né? Com os meus pais, porque até então eu já tava morando lá por conta da minha separação, né? Foi uma fase bem ruim, assim, bem difícil mesmo. Mas em todo momento, assim, Deus supriu. E eu, em momento nenhum, assim, eu questionei na época, né? Foi uma fase muito difícil por eu ser muito nova, com 2 filhos, 2 nas fraldas, né? Mas Deus em todo momento ajudou. Então, em questão disso, eu nunca questionei. Quando o Pedrinho fez 2 aninhos e alguns meses, eu deixei eles na casa dos meus pais, como de costume, era um domingo, e eu fui trabalhar. Trabalha no shopping, né? Trabalhava no shopping, domingo era difícil, né? Isso. Eu saía, era umas 9 horas de casa, e quando foi, eu deixei ele dormindo na casa dos meus pais, e quando eu saí, ele deixou ele mamando. Com meu pai, ele tinha acabado de mamar, ele tava dormindo, né? E eu não acordei ele. Até então eu não acordei ele. E eu deixei minha filha acordada com a minha mãe na cama e meu pai com ele no sofá. E aí eu saí de casa pra trabalhar. E meu pai falou assim que eu saí, ele não lembra o momento exato, mas foi uns 20, 30 minutos depois que eu saí. Meu pai percebeu que ele tava bem roxinho. Ele tinha só respirado e parou. E aí meu pai fez respiração, né, boca a boca, foi os primeiros socorros, né? E aí não adiantou, assim, ele já chegou, eles saíram correndo com ele pro hospital, ele já chegou em óbito, né, no hospital. E tinha levado ele na sexta-feira, né? Na sexta-feira, isso era um domingo que ele faleceu, na sexta-feira meus pais tinham levado ele no pronto-socorro. Porém, no pronto-socorro, deram um xarope pra ele, né? Disseram um antialérgico, disseram que a tosse que ele tava era com um pouquinho de catarro, porém era alérgica. A gente acreditou, né? Fomos pra casa. Quando foi no sábado, a gente pensou, meus pais, né? Até então, pensaram em levar novamente, mas não ia adiantar muito, porque os médicos falam que 48 horas, né? De remédio via oral pra poder fazer efeito. Então, não... Ele tava tomando remédio, então não ia adiantar. Aí, quando foi no domingo de madrugada, eu dei, do sábado pro domingo, eu dei inalação nele. Ele dormiu, eu coloquei ele na sala. Aí, com meu pai, ele dormiu. E aí, quando foi de manhã, eu fui trabalhar. Até então, ele tava bem, né? Tava dormindo. Aí, quando foi no meio do caminho que eu tava chegando no serviço, eu cheguei pra trabalhar bem pouquinho assim, foram me buscar. E não me falaram nada. E quando eu cheguei em casa, aí foram me explicar que ele parou de respirar, assim que eu saí de casa e tudo mais. Porque foi um momento muito difícil que nós não entendemos, né? E assim, é complicado dizer isso porque... É isso, Thaís. Por que Deus levou o Pedrinho? Assim, a gente sabe que não foi negligência, porque levou ele no médico, ele já tinha, levou na sexta e ele já tinha ido no médico 2 vezes. Eu conheço o pai da Lari e o pai da Lari ficou, assim, se sentia mal e assim, até ele entender que Deus levou o Pedrinho, foi um grande processo, né? E assim, a gente às vezes quer saber quando orar por cura? Quando, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque assim, tem uma pessoa doente, vamos supor. Uma pessoa da nossa igreja ficou doente. Nós oramos por cura ou não? O que nós devemos fazer? É uma pergunta difícil, mas a minha opinião, tá? Eu passei por perdas na minha família
Eu perdi um avô com AVC, né? Alguns anos atrás. Era o xodó da família. Quando orar por cura, o que eu penso? Quando alguém me pede para que eu ore por uma pessoa, eu sempre tenho que ter em mente a oração de Cristo. Né? Como a gente falou, né? Paulo dizia isso, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente tem que procurar como foi que Jesus nos ensinou a orar. O próprio Jesus no jardim do Getsemane, como ele orou? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque está muito difícil. Contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Então, sempre quando eu vou fazer uma oração por alguém, eu tomo esse exemplo. Eu oro, sim, por pessoas que estão doentes. Thaís, faz uma oração por tal pessoa, ela precisa de um emprego, Senhor. Se for a sua vontade, abre a porta de emprego, contudo seja feita a sua vontade. Se o senhor quiser tratar com ela de outra forma, o senhor sabe o que o senhor está fazendo. Thaís, ora por aquela pessoa, porque aquela pessoa está doente, está no leito de morte, Senhor. Se for a sua vontade levar, que ela leve, que o senhor leve e ela seja salva, né? Que seja para salvação. Mas se o senhor tem um plano na vida dela e quer que ela viva, Senhor, traz a cura. Acho que o importante é a gente sempre reconhecer que a vontade de Deus ela é soberana. Difícil? Muito. Muito difícil. Porque, como eu dei o exemplo do meu avô, eu era de uma igreja que a gente fazia muito isso. Entrava em campanhas de oração, relógio de oração. Não é uma crítica a quem faz isso, mas hoje eu já não faço mais, tá? Por quê? Quando meu avô teve AVC, nós mobilizamos a igreja toda. E aquela igreja, aquele povo daquela igreja, mobilizou outras pessoas de outras igrejas. Entramos num relógio de oração que nós estávamos orando 24 horas para que Deus poupasse a vida do meu avô. E olha o que aconteceu. Meu avô foi hospitalizado. Ele já estava um tempo desacordado quando minha avó encontrou ele. Mas só para resumir a história, nós estávamos no culto. E minha avó ligou e falou, olha, aconteceu alguma coisa com o Pedro, porque eu não consigo abrir a porta do quarto. E ele já estava caído atrás da porta. Então ela não tem ideia de quando foi que ele apagou, quando aconteceu esse AVC. Quando meu avô foi socorrido com ambulância, tudo, ele obviamente já ia ficar com várias sequelas por conta desse tempo, né, que levou para socorrer. Mas para resumir a história, nós nos mobilizamos, fizemos um relógio de oração, entramos em campanha, em todo tipo de batalha espiritual que você pode imaginar. E o que aconteceu? Deus poupou a vida do meu avô. Porém, hoje, com os meus olhos, eu vejo que foi a pior coisa que poderia ter acontecido na vida do meu avô. E por que eu digo isso? Porque, sem entrar em muitos detalhes, ficou aquela, não dá pra eu cuidar, você cuida, joga pra um, joga pro outro, tu não quer, entraram em briga, acamado, né? Ficou acamado, nunca mais conseguiu andar. Na época que ele tava, alguns momentos de lucidez que ele teve, ele falava pra mim, olha, eu só queria andar daqui até ali. Ele falava pra minha mãe, ele não conseguia mais andar. Ele durou mais 2 anos e meio, e foi terrível, porque foi terrível pra ele, a gente via ele naquela situação, de querer andar e não poder, de querer se comunicar e não poder. E aí você sabe que a pessoa vai ficando acamado, aí dá uma pneumonia, aí dá uma infecção urinária, vai dando outras coisas, os órgãos vão falindo. E a gente viu o meu avô definhar lentamente. E além do meu avô, toda a família se desestabilizou. Por quê? Porque o meu avô, um idoso, os meus tios com a minha mãe já também não são mais tão jovens. Era difícil deles se revezarem para cuidar, um levanta, outro levanta. A saúde da minha mãe acabou, ela se debilitou demais por conta disso, por conta desses embates familiares de quem vai ficar. Ele também viveu isso e acho que deve ter machucado também. Ele deve ter se sentido péssimo. Sabe aquele ditado, podia ter morrido sem essa? Então, é tipo isso. Hoje eu penso, pesado, mas é isso. Porque eu penso assim, hoje eu penso assim, que Deus deu mais tempo para ele por causa das nossas orações. Mas nem sempre as nossas orações são do jeito que Deus quer. Aconteceu comigo, né? Você sabe, né? Sim. Porque nós participávamos da mesma igreja e eu tava grávida de 4 meses e eu tive um sinal de aborto e o coração do neném não tava batendo e aí começou um relógio de oração. Sim. A gente tinha mania de relógio de oração. Relógio de oração. Começou o relógio de oração e Deus falou pra mim que não, que ali pra mim, sabe? E eu fiz o ultrassom, o coração tinha voltado. Eu tenho todos os exames. Porque quando o crente ora, eu creio também que Deus, ele move o céu, ele move a favor de nós. Mas ele tava falando pra mim, filha, eu quero levar, né? Eu tenho os meus propósitos, não te interessa. Foi o que ele falou pra mim ali naquele quarto de hospital. E eu aceitei e eu falei,
amém, Senhor. Se o Senhor quiser levar, então pode levar, eu entendo. E liguei pra missionária de Namara, na época que tava fazendo o relógio de oração, e pedi pra ela não orar mais e orar pra que fosse feita a vontade de Deus. Dali, algumas horas, eu tive outro sangramento e perdi o bebê, 4 meses, eu tava grávida, né? Então, assim, hoje, que não dói mais, eu consigo dizer e consigo... Né, eu não sei quais foram os propósitos de Deus. Foi triste? Foi. Era um bebê muito esperado, Lari. Sabe? Eu queria muito engravidar. Eu também passei por... Em 2021 também perdi um bebê. Passou por um aborto também? O Pedro faleceu em 2017. 2017 foi, 2017. E aí eu casei novamente, né? E gente, eu posso contar da sua história? Esse testemunho, é que ela vai querer falar, né? Mas esse testemunho da Lari, eu orei muito, porque a Lari passou por tudo isso e eu falei, Senhor, prepara alguém pra Lari. Eu orei, eu falei, Senhor, prepara um homem de Deus. E, gente, a mesma coisa estava acontecendo do outro lado, porque o Ronaldo perdeu a esposa com câncer, né? Não, foi com AVC. Com AVC. Nossa. Ficou 2... Ronaldo é seu atual esposo. Meu atual esposo. Ele tem 2 meninos, né? Sim. Eu conheci ele tinha 2 meninos pequenos ainda. O mais novo, se eu não me engano, tinha acabado de fazer 4 anos quando a mãe faleceu. A idade do Pedrinho, inclusive. E o mais velho ia fazer... já tava com 6, ia fazer 7, se eu não me engano. E... Aí ele também sofreu bastante, né? Até a gente se conhecer. E também foi... Deus me revelou também que eu ia conhecer ele através de uma outra pessoa que eu não conhecia, que eu nunca vi na minha vida. Eu tava contando pra Denise. E foi algo assim, realmente de Deus. Revelação ainda existe, viu, gente? Também não vamos... Eu não acreditava. Não vamos generalizar. Eu não acreditava, até por conta disso mesmo, porque as pessoas vivem falando, né? É porque eu tava comentando com a Denise, porque existe profecia realmente, que é o que Deus entrega, né? Que Deus fala assim pra pessoa, não, eu não conheço, mas Deus mandou eu te dizer isso. E tem a profetada, né? Que a gente costuma falar. A gente sabe quando é Deus também. Quando a pessoa chega e fala o que quer. Você sabe que a gente sabe que tem isso coração. E aí uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida foi no hospital. Eu tava no hospital internada. E ela falou pra mim que eu iria conhecer uma pessoa bem mais velha que eu. Minha mãe estava comigo também, e minha mãe lembra disso. Aliás, ela que lembrou, quando eu conheci meu marido, ela que lembrou sobre isso. E a gente se deu super bem, né? Por mais a gente tem uma diferença de idade bem grande, eu e meu marido, mas a gente se dá super bem. Que legal. Aí juntou os dele, os nossos. E ficou uma familhona. A casa é cheia de criança, é uma loucura. É uma familhona. Quando aí a gente casou, aí fiquei grávida, né? Tava grávida, era um bebê que eu queria muito, eu queria demais. Foi um bebê, assim, realmente igual a Denise perdeu falou com dela. quantos anos? Muito esperado. Eu ia fazer 5 meses. Já ia fazer 5 meses. Nossa. E eu senti muita dor de madrugada. Aí foi quando a gente foi pro hospital e o médico falou pra mim. Falou assim, fez ultrassom, fiquei umas meia hora, se eu não me engano. Até mais dentro da sala. Aí ele perguntou pra mim, falou, você veio com acompanhante? Aí eu já imaginava, sabe? Aí eu olhei pra cima, assim, eu lembro que tinha uma luz bem grande dentro da sala. Aí eu falei assim, eu não acredito. Eu falei pra Deus, falei assim, eu não acredito que, de novo, sabe? Então, assim, tem coisas na nossa vida que a gente não espera, né? A gente sabe, nós somos cristãos, a gente sabe que o estudo que a gente tem a vida inteira, né? Da Bíblia, a gente sabe disso. Eu fui criada nos caminhos do Senhor. Então, assim, muita coisa, Denise me conhece desde sempre. Né? Então, assim, muita coisa que eu vivi, eu não imaginava. Não foi assim, esses dias eu falei com meu marido, falei assim, se eu voltasse há 10 anos atrás, sabe? E eu pensasse assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu planejei alguma coisa, a gente é assim, né? A gente planeja aqui. Sim. A gente tem uma mania feia de fazer isso, né? A gente planeja, mas não é, às vezes não é aquilo, às vezes não, né? Nunca é aquilo que Deus quer. A gente tem que apresentar nossos caminhos diante de Deus e fazer igual foi falado, né? Que seja feita a sua vontade. E
eu, por exemplo, eu sempre fiz assim, eu era muito nova, sabe? Eu era muito imatura. Hoje eu entendo, assim, que tudo que eu passei foi porque Deus quis, assim, né? Eu costumo pensar que se eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não estaria onde eu tô. Eu não estaria com meu marido. Eu não teria mentalidade pra criar tanta criança que a Denise falou lá em casa depois, né, do meu aborto. Eu engravidei novamente. Glória a Deus. Que legal. Acho que foi o dia mais lindo, assim, da minha vida. Meu marido tava lá e na hora que ele nasceu, que ele chorou, eu olhei assim pra Deus e falei, eu não acredito, sabe? E eu sei que hoje eu sou mãe porque Deus me emprestou. A Denise, ela lembra o dia que eu perdi o Pedro, meu primeiro filho. E eu olhei assim e eu agradeci a Deus, porque ele me permitiu ser mãe, né? Até aquele momento. Até aquele momento. E depois também, porque eu falo que eu engravidei da minha filha, em seguida, quando ele fez 1 ano de idade, no dia do aniversário dele, eu descobri que eu tava grávida dela. Uau. De novo. Então, todo mundo, assim, me criticou, né? E sabe, eu vou abrir um aspas aqui, porque tem uma coisa que eu preciso falar, né? Eu falei hoje do aborto. Eu sofri um aborto dia 20 de outubro. Eu não lembro o ano, gente, me perdoa. Mas em 1 ano, o meu filho nasceu, o Arthurzinho, o meu filho mais velho, dia 20 de outubro. E eu só me atentei porque eu confundi as papeladas, arrumando a bagunça de casa. Falei, meu Deus, eu perdi o neném no dia do aniversário do Arthurzinho. Eu acho que foi 2007, Denise. 2006, 2007, porque o Arthurzinho é de 2008, não é? Isso. Aí o que acontece? O Arthurzinho é do final de 2007. Isso mesmo, foi comecinho de 2007, ali, final de 2006. Então, assim, olha como Deus faz. No mesmo dia. Ele nasceu no mesmo dia. Então, assim, Deus, ele tem o seu modo de trabalhar e nós não entendemos, né, Lari? Não. A Lari também sofreu muito no começo do casamento e hoje o Ronaldo é um maridão. Aquele, assim, que você fala assim, glória a Deus, assim, veio, tipo assim, pra mostrar que ele é na sua vida. Porque, assim, é um presente de Deus. É um presente. Né? E aí hoje, assim, às vezes eu tô em casa, sabe? Porque meu bebê, ele tá fazendo 10 meses hoje. Meu Deus! E eu olho assim pra ele, sabe? E eu agradeço muito a Deus hoje. Eu, assim, no começo a gente não entende, né? Que nem eu tava falando, minha filha foi dentro da minha casa, assim, na época que eu morava com os meus pais, até antes de conhecer meu marido. Ela foi, assim, foi o presente. Quando naquele momento, assim, que eu perdi o Pedro, que eu olhei pra ela, eu agradeci muito a Deus. No começo eu já agradecia, mas aquele momento eu acho que se não fosse ela, hoje ela vai fazer 6 anos, né? Esse mês. E eu olhava assim e eu não entendia naquele momento que eu engravidei, sabe? Quando eu perdi ele, eu lembro que eu assisti muito o vídeo, a entrevista da Estela, né? E ela falava que quando ela perdeu o filho dela também, que, né, Deus falou com ela que naquele momento não era mais ele que era um milagre, que era ela. E eu aceitei isso pra minha vida também. Amém. E eu falei pra Deus, eu falei assim, a partir de hoje, sabe? Meus caminhos, tudo que eu planejar, porque eu não planejava estar ali, né? Porque eu tinha acabado de me separar do pai da minha filha. Então eu não imaginava, porque assim, a gente sai da casa dos pais, a gente constrói tudo, né? A gente não imagina, eu voltei pra lá, eu voltei do zero, ainda voltei com bagagem, que era com mais 2 filhos. Então assim, foi uma época, um momento difícil. Mas que meus pais olharam pra mim e falaram assim, a partir de hoje a gente vai te ajudar mais do que a gente já te ajuda. E eu vou te honrar aqui também, Lari. O casamento acabou e não foi culpa da Lari, né? Ela sofreu algo que a Bíblia já diz, olha, deixa, né? Então, porque as pessoas julgam, né? E eu não queria que você fosse julgada. Então, assim, perante os religiosos... né? A Bíblia, a Lari tinha que deixar aí que acabar o casamento. Não tinha um fato. motivo na Bíblia, né? Que diz que dê a carta de divórcio, né? Pelo que aconteceu. Também a gente não vai não pode falar muito em detalhes, vamos lá, né? que a gente não quer abrir muito aqui, mas olha, tem um louvor da Thaís que fala: se da fornalha eu não sair,
Se o mar não se abrir, ainda assim te louvarei. Nós não entendemos porque o Senhor levou o Pedrinho, porque ele não está aqui. Mas nós hoje adoramos o Senhor. Queria pedir pra gente adorar, tá? Demorou. Eu queria só dar uma explanada, posso? Sim, claro. Na história dessa música, porque foi pesada também. É. Eu tive... É como a gente estava falando dos religiosos, né? A gente é sempre julgado, sempre apontado. E eu tive depressão e síndrome do pânico. E nesse ponto já tinha uma galera expulsando o demônio de mim. Porque, né? Acham que demônio... Já associam, né? O demônio da depressão e enfim... E aquilo me magoou muito, muito mesmo. E eu lembro de ter passado com um psicólogo e ele ter me encaminhado pro psiquiatra e eu tava muito mal. E eu cheguei a um ponto de eu não conseguir mais tomar banho sozinha. E eu ainda não era casada, você lembra disso, né, Dê? Eu não era casada ainda. E a minha mãe, eu morava no sobrado, minha mãe tinha que subir comigo até o banheiro. Foi eu que tirei ela de casa e apresentei o marido, salvou a vida. O meu marido fala que ele foi minha cura. Foi sua salvação, ele fala pra mim. Nem se acha ele, né? E eu lembro que eu cheguei em casa com aquele monte de remédio e eu falei, cara, como é que eu vou tomar tudo isso? E comecei a tomar e aquilo me deixava tão... Porque assim, você não fica zen, você fica aéreo, sabe? Você fica sem... Parece que você não tem mais sentimento. A casa tá pegando fogo e você tá, uau. O remédio me deixava assim, sabe? E eu lembro que eu falei, Deus, eu não quero isso pra minha vida. Mas quem sou eu para contender com o Criador? O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. E eu lembro que eu falei assim, olha, Deus, eu ajoelhei naquele banheiro da minha casa e falei, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te louvar pro resto da minha vida. Mas se o Senhor não me curar, eu vou te louvar pro resto da minha vida. Ai. E isso fez toda a diferença, porque eu não estava mais me importando se eu ia ficar bem ou não. Eu só me entreguei pro Senhor. E eu lembro que eu joguei aqueles remédios fora e minha mãe ficou muito brava. Minha mãe falou, você é louca, o remédio é caro. E eu joguei... Eu sou mesmo maldada. Super, eu falei, lógico que eu sou louca, eu tô sendo tratada, normal eu não sou, mãe. Não tô bacana. Joguei tudo fora. E minha mãe falou, Thaís, o que a gente vai fazer? Eu falei, mãe, o senhor sabe o que ele vai fazer. Se o senhor não me curar, tranquilo, eu vou conviver com isso. Mas eu não quero mais ficar, sabe, vendo assim as coisas acontecerem e eu não tenho uma expressão, eu não tenho um sentimento. Então Deus sabe o que ele vai fazer. E comecei a viver a minha vida. E aí, né, saí de um relacionamento também, comecei a me chegar mais aos meus amigos, né, eu tinha amigos e não sabia que tinha amigos. Comecei a me chegar mais aos amigos e comecei a me abrir para outras possibilidades. A Denise me apresentou o Eric, a gente já se conhecia ali, mas só de amizade, a gente começou a se paquerar, e depois a gente começou a se envolver. Eu fiz pegadinha, sabia? Chamei ela pra sair e adivinha quem tava lá? Foi uma pegadinha do malandro. E olha o que aconteceu, a primeira vez que eu saí de casa, porque eu não saía nem no quintal com a síndrome do pânico, a primeira vez que eu saí de casa foi pra encontrar com o Eric. Olha isso. Mesmo, Lembra né? disso? Eu não saía de casa. E a primeira vez que eu saí foi pra encontrar com meu marido. Quando a gente começou a namorar. Deus foi trabalhando na minha vida, foi me curando, foi me moldando. Eu fui começando a sair, começando a pegar confiança e hoje eu não tenho mais nada. Deus poderia não ter me curado também, mas a minha reação ia ser a mesma. Mas isso de louvar, né? A gente era da mesma igreja e quando eu perdi o neném, sempre na época que falava assim pra igreja, a oportunidade está aberta. Quem lembra disso? Eu vivi assim, a oportunidade está com a igreja. E eu sempre levantava. Você acha que eu perdia uma dessa? Nunca. Eu não podia ver uma boquinha pra cantar. Quando não era a Denise, era eu. As duas oportunidades. Isso, e eu cantava sempre Te Louvarei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Quando eu perdi o neném e o batimento do neném tinha parado, eles pediram pra eu esperar 2 semanas pra voltar e fazer a coletagem, né? Então, o bebê tava na minha barriga, morto. E aí, quando foi assim, a oportunidade está com a igreja, todo mundo olhou pra mim. Por quê? E agora? Não, ninguém imaginou que ela fosse levantar. Eu fui Ninguém lá, imaginou. eu falei, se eu não for agora, eu vou louvar como? Vou louvar com o neném morto na barriga. Foi muito difícil, a pastora Nilma me ajudou, né? A Thaís me ajudou, mas eu digo assim que testemunho, né? Sim. Nessa situação, saiu esse louvor é maravilhoso, Thaís. Sim, sim. Esse louvor é algo que tocou muito a minha vida, assim. E hoje, se você tá aí num momento difícil da sua vida, ouve esse louvor, porque a sua
alternativa agora e o que você precisa fazer Se apegar com Deus, né? isso, e louvar e adorar. Sim. Será que eu vou lembrar? Acho que te peguei, né? Será que eu lembro? Será? Será? Eu não vou conseguir chorar. Ela chora toda vez. Sei que tens poder e podes me socorrer com teu amor. Tens autoridade para mover os céus em meu favor, mas sei que a tua vontade é sempre o melhor, sempre o melhor. Se da fornalha eu não sair, se o mar não se abrir, ainda assim te louvarei, não desistirei, minha cruz eu levarei, e ainda assim te louvarei, pelo que tu és pra mim. Mesmo se a vida eu perder, ao teu encontro eu voarei, e lá no céu te louvarei, Senhor, com tudo que eu sou. Se da fornalha eu não sair, se o mar não se abrir, ainda assim te louvarei, não desistirei, minha cruz eu levarei, e ainda assim te louvarei, pelo que tu és pra mim, pelo que tu és pra mim, pelo que tu és pra mim. Glória a Deus. Esse louvor falou muito comigo recentemente, agora. Porque minha bebê tá com diabetes tipo 1, né? E tem agora o pâncreas artificial. E é muito difícil, porque ela toma insulina 3 vezes por dia, tem que ter o sensor. E é difícil a gente aceitar, né? Essas provas, né? Mas é isso. Tá nas mãos do Senhor. Eu não entendi, não preciso entender, na verdade. O Senhor, Ele é sabedor de todas as coisas, né? Uma palavra estranha, né? Sabedor, mas é verdade. Eu vi uma pregação do Davi Sasser que ele falava isso. Ele falava assim, a gente não precisa entender. A gente só precisa crer. Porque a gente não sabe o que faz. Quando você perde uma pessoa, o que você faz? Não tem como você mensurar o que você vai fazer. Não tem como você pensar, não tem como você reagir. É horrível perder uma pessoa. E assim, sabe, tá? O filho da Aishin lá mesmo. Eu tinha certeza absoluta que aquele menino ia viver. Ia ficar bem. Eu tinha certeza. Sabe? Quando ele morreu, eu vou te falar. Eu falei, Senhor, mas qual propósito foi esse? E aí eu vi o testemunho da Aishin. Tem uma amiga também, um tempo agora, né, que a filhinha dela faleceu, né, com, se eu não me engano, acho que foi 28 dias, não lembro. Nossa. E aí eu lembro que eu olhei pro meu marido, eu falei assim, eu vou. Era dia de semana, assim, era de manhã. Aí ele falou, mas você vai? Eu falei, eu vou, porque a gente que passa por isso também sabe, né, a dor. E ela também cristã, a família também cristã. E é um momento difícil, mas eu falei uma frase pra ela que eu ouvi também, e eu li essa semana, e eu lembrei, eu mandei pra ela, que assim, que gerar testemunho dói.
A gente gerar testemunho, né? Pra ainda assim falar o quão Deus é maior na nossa vida. Dói. E dói mesmo. Dói mesmo. É surreal aos olhos do ímpio, né? Porque as pessoas olham às vezes pra mim e falam assim, nossa, mas no meio daquela semana que você perdeu seu filho, você ainda tava lá dentro da igreja. Eu tava. Tava lá dentro, ainda tava cantando ainda no louvor, no grupo de jovens. E porque ainda assim, nossa vida já é difícil, né? Aí sem Jesus não dá. Sem Deus não dá. Não dá pra viver. E é uma coisa assim que a gente não entende, igual eu não entendia. Hoje eu sei que é pra eu dar o testemunho da minha vida, né? Pra mostrar como Deus é maior na minha vida. Porque, igual eu falei, se eu não tivesse passado aquilo, eu não estaria aqui agora. Mas que legal essa superação, né? Esse despertar que a gente tem depois de algo assim. Essa minha amiga falou assim pra mim, nossa, mas tá doendo tanto no dia que ela perdeu a filha dela. Ela falou assim, e melhora? Eu falei, não melhora. Mas Deus conforta. Né? Deus ajuda. E assim eu falei pra ela, assim como Deus me ajudou até aqui, um dia você também vai ajudar quem tá passando pela mesma coisa, igual eu tô conversando com você e te ajudando hoje, né? E às vezes a gente nunca entende, né? Por que a gente passa por aquele momento. Mas é bom pra ajudar, né? E Deus te encaminhar, você ajudar outras pessoas. Sim, sim. E pra se submeter, né? À vontade de Deus. Que aí entra a pergunta que você fez, né? Sim. Como a gente ora nesse caso? O que a gente faz, hein, Thaís? É triste. Como que a gente reage? Eu tava dando exemplo do rei Ezequias, né? O exemplo do rei Ezequias é clássico, né? A gente sabe que Isaías foi até a casa dele e falou, bota a sua casa em ordem que você vai morrer. E o que Ezequias fez? A Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou, ele orou, ele buscou o Senhor, ele queria viver, ele queria uma chance. E o Senhor acrescentou mais 15 anos à vida de Ezequias. Mas esses 15 anos foram a ruína dele. Porque depois o que aconteceu? Ele chamou lá um mensageiro, né, da Babilônia e mostrou todos os tesouros que ele tinha. Aquilo gerou todo um conflito que não teria acontecido se ele tivesse submetido à vontade de Deus e Deus tivesse levado o rei Ezequias. Sim. Quando a gente perdeu o meu avô, foi a primeira palavra da qual eu lembrei. Eu falei, meu Deus, eu fiz igualzinho. Porque eu fiz relógio de oração, eu fiz campanha, eu queria... Sabe, hoje eu nem gosto dessa frase, mas muita gente usa. A oração move o coração de Deus. Parece que você tá botando Deus na parede e a sua oração vai mover, sabe? Vai fazer alguma coisa e Deus vai pensar, nossa, ela tá fazendo uma campanha, eu acho que eu vou dar o que ela quer. É difícil, a gente diminui Deus. E a gente sai do lugar de servo e coloca Deus como se fosse o nosso servo. Como se ele fosse obrigado a fazer aquilo que a gente quer. É isso que é o complicado. A mesma coisa, o meu problema com esse lance de determinar. Eu determino cura, eu determino libertação. Puxa vida, eu não consigo ser determinada nem com a minha dieta. Porque eu falo, eu vou fazer dieta, amanhã eu tô comendo hambúrguer. Eu também. Não é assim? Como é que eu quero determinar o que Deus vai fazer? É surreal isso, é surreal. Depois que você me ensinou, me deu esse estudo, que eu assisti, o estudo, eu parei de determinar as coisas. Mas é algo difícil pra gente, que é o né? vício que a gente tem. O vício. E eu acho que o que mais doeu, Thaís, nessa nossa trajetória, era entender que nós pregávamos errado. Sim. E eu acho que muita gente que tá aí assistindo a gente hoje tá assim bugado, né? Com a cabeça, tá perdido, desigrejado. Não digo que você tá desigrejado, você deixou de ser cristão. Não é isso, e eu sei muito bem. Mas tá perdido. Eu não falo pros desigrejados, você tá certo, porque é muito bom você se juntar pra adorar o Senhor junto lá na igreja, mesmo que aquilo ali são só paredes. É só um lugar pra adorar ao Senhor junto. A gente podia mudar de nome, né? Encontrar amigos, pra um segurar no outro, sabe? Sabe, eu ter aqui a Larissa pra chorar no ombro dela, isso é ser irmão. Né? E isso é necessário. Mas a comunhão. Falta isso. Porque hoje, o que eu penso? O meu marido, ele me zoa muito em relação a isso. Ele fala assim, você começou a estudar teologia, você tá virando herege, você quer fechar as igrejas. Não é isso. Não é Mas isso. ele fala pra me zoar, porque eu falo, Eric, tem igreja demais. A gente quer sair do sistema. Sim, a gente tá na contramão do sistema. Porque eu falo, Eric, tem igreja demais. Quando eu falo igreja, eu não falo o que deveria ser, nós, igreja, né? Eu falo templo mesmo, casinha. Tem muita. Você pega ali a Avenida dos Latinos, perto de onde eu moro,
Cara, às vezes eu vou contando. Eu volto da casa da minha mãe e vou contando. Uma, duas, às vezes tem uma do lado da outra. Às vezes tem uma na frente da outra. Você fala, cara, surreal. Aí você pensa, nossa, que bom, né? Quanto mais igreja... Não, não é bom. Porque eu fico pensando, o que tem de diferente na da esquerda que não tem na da direita? Tipo, por que o cara da esquerda que tem 5 gatos pingados não tá com o cara da direita que tem mais 5? Aí abre 2 templos, que você tem que ficar pagando aluguel de um, pagando aluguel do outro. Poderia juntar com o outro, fazer uma coisa só. Ou poderia fechar, faz o culto numa casa. O dinheiro que você gastava de aluguel, você dá em cesta básica. Aí eu falo, cara, muito desnecessário, sabe? E aí entra o que você falou, tipo, a gente deixa de ser igreja. Deixa de ter esse carinho que deveria ter, essa comunhão, esse abraço, sabe? Essa necessidade de acolher uma pessoa, por exemplo, que viveu o que ela viveu, que viveu o que a gente viveu. Às vezes a gente se obriga a ir numa igreja que, cara, ninguém te conhece. Você entra e passa batido. Todo mundo tira sarro porque quando a Lari tava passando pelo luto, eu levei ela no shopping. Uma semana depois. Olha que pessoa essa, né? Eu falei ela assim, me ligou, ela falou assim, ai meu Deus, eu não sei o que te falar, vamos pro shopping. Vamos pro shopping. É a cara da Denise fazer lá essas do coisas. lado, como não tinha Mas isso é assim, ser igreja. Quando mas você não assim, sabe o que falar, você tá junto. Foi uma coisa que me marcou muito, não é porque ela tá aqui agora não, porque meu pai e minha mãe lembram disso. O quanto eu tava triste aquele dia, Maria pequenininha, e foi uma coisa que me fez muita falta. Porque assim, é igual quando a gente perde alguém, o que é ruim não é ali, na hora, porque na hora tá todo mundo. O ruim é o depois. Você. O ruim é quando você chega. Sim. Você vê pras coisas da pessoa, sabe? E assim, as pessoas, a vida segue. Sim. Né? É aquilo, né? A pessoa que foi, descansou, sofre quem fica aqui. Sim. E isso me fez muita falta. Muita falta, porque assim, eu sou filha única, né? Eu não tenho irmão. E a minha mãe e meu pai tinham que trabalhar. Sim. Eu também, na época, eu voltei a trabalhar também. Então, foi uma coisa que me fez muita falta. Eu ia pra igreja pra ter um conforto, né? De Deus, pra Deus consolar meu coração. Mas eu sabia que ali, quando eu voltasse pra casa, ia ter o luto ainda, né? Sim. E é difícil porque, assim, você falou até que quando chegou em casa tinha um monte de gente, só que pessoas curiosas. Você não sabe, Lari, mas eu vou assumir aqui, em rede nacional do podcast Bless. Ai, que Lá vem a fofoca. Lá vem a fofoca. Toquei todo mundo. Falei, gente, tá todo mundo aqui, olha essa pia de louça. Ninguém lavou a louça? Aí Tem eu muito falei, curioso nessas muito horas, curioso. né? Muita gente Foi querendo saber uma o que coisa houve, como houve. Foi uma coisa que me marcou muito, porque assim, quando alguém eu nunca tinha perdido ninguém assim próximo. Quando meu filho faleceu, pra mim, eu nunca tinha perdido assim, nenhum ente querido próximo, a não ser amigos, né? Sim. Mas foi uma coisa assim que me marcou tanto que hoje em dia, quando alguém morre, eu não vou na casa da outra pessoa. Eu fui lá lavar a louça. Lavei a louça e mandei todo mundo embora, porque ninguém lavou a louça. Não viu que tinha louça pra lavar? Né, gente? Eu vou te dar um grande exemplo. Quando no Facebook, todo mundo aqui tem Facebook. Quando alguém posta assim, luto, muda a foto, né? Luto. Você fala, cara, quero saber quem morreu. É instantâneo. Você entra no perfil da pessoa porque você quer saber quem morreu. Aí tá lá, vai em paz. Cara, ainda não sei quem morreu. Vamos entrar nos comentários. Aí todo mundo, meus sentimentos. Poxa, ainda não descobri quem morreu. As pessoas parecem que têm essa necessidade de curiar. De saber quem morreu, do que morreu. Mas aí que eu te falo, cadê o povo que é igreja? Que, ó, eu não sei quem morreu, mas você tá precisando de alguma coisa? Posso aí te dar um abraço? Isso falta, sabe? Quando eu falo que tem muita igreja, é isso. Tem muita casinha. Mas tem poucas pessoas sendo igreja, querendo ser esse... Exatamente. Falta esse auxílio, sabe? Falta esse abraço, falta pessoas querendo ajudar. Quando eu tive depressão, gente, eu perdi as contas de quantas pessoas falam, nossa, você precisa de libertação. Ó, eu tô na igreja A, aquela igreja A tem uma corrente forte, eu vou levar você lá. A gente acha que é demônio, né? Igual Igual cara, você devo estar muito encapetada, não é possível. Devo estar vomitando ervilha, igual o exorcista. Vai virar thumb isso. Eu me imaginava. Vomitando ervilha, igual o exorcista. Eu me imaginava assim, me imaginava. Não, repete, tá. Repete, tá. Você tava encapetada. Ah, imaginei, porque não é vomitando possível. ervilha igual o exorcista. Todo mundo aqui assiste Exorcista. Aí daqui a pouco vão vão falar, nossa, a menina que faz teologia assiste Exorcista. Mas, gente, eu me sentia assim, sabe? Eu falei, nossa, será que eu tô com a cara tão de derrotada assim? Será que eu tô tão atribulada? O que tem de errado com a minha aparência? Porque todo mundo, não, isso é demônio, você precisa tratar. Eu já vi casos de eu falar assim pra uma pessoa, olha o absurdo. Olha, ora por essa pessoa porque ela tá em necessidade, ela precisa de um emprego. Ué, mas essa pessoa não é obreira? Tá desempregada?
Nossa, só pode ser demônio isso, porque como é que pode a pessoa ser obreira desempregada? Eu falei, não, cara, você não tava falando isso pra mim. Surreal, porque hoje as pessoas associam momentos difíceis a demônio. E não foi isso que Jesus ensinou. O que Paulo falou, o que Paulo viveu, o que Pedro viveu. Jesus falou, aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. E Jesus disse bem claro, nesse mundo vocês vão ter aflições. Quando Jesus pregou ali em Mateus 24... que eu te ajudo. Pois é. E não é o que em nenhum momento Jesus falou assim, olha, amigo, sua vida vai ser maravilhosa. Tu vai ser próspero, tu vai ganhar dinheiro. Pode me seguir que sua vida vai ser... Não tem isso, não vai. Não vai. E quando eu vejo, olha, eu profetizo prosperidade, gente, meu coração já fecha, porque eu falo, cara, não vai acontecer. E às vezes as pessoas ficam esperando. Já vi pessoas anos e anos esperando, porque acha que Deus prometeu, mas esse é o problema da profecia genérica, né? É tipo aquela música do Roberto Carlos, quando você tá apaixonado, qualquer uma delas serve pra você. E profecia é a mesma coisa. Sempre tem alguém que fala assim, olha, Deus tá vendo sua luta e vai te dar vitória. Cara, isso é muito genérico. Você pega pra você e você toma posse, né? Porque ainda fala uma palavra, toma posse. Tu toma posse de uma palavra que às vezes nem era de Deus. E aí você acha que sua vida vai mudar. Aí você acha que seu filho não vai morrer. E aí você acha que você nunca mais vai ter depressão. E as coisas não funcionam dessa forma. Não. O jeito que Deus trabalha pra mostrar pra gente que Ele é soberano e que aqui a vida é difícil, a gente só vai aceitar mesmo depois que a gente passar por todo esse processo. Porque a primeira pancada que você toma, você não aceita. Primeira pancada que você toma, você fala, não é possível. Deus me odeia, o Senhor quer me matar, alguma coisa eu fiz de errado, deve ser, como é que fala? Quando você tá pagando o preço, eu tô pagando o preço. Imagina. Deus tá pesando a mão. Deus tá pesando a mão. Tem até uma música, não posso falar, abafa casa. Abafa. Mas tem coisa, sabe, eu tô pagando o preço. Não, Jesus já pagou todo o preço. Comentário ruim também engaja o vídeo. Eu já vi muita gente, sabe, falando, é o preço que eu pago. Não, amado, Jesus já pagou o preço por nós na cruz. O que a gente vive aqui não é pagação de preço. O que a gente vive aqui são fatalidades da vida. Porque Jesus avisou. Ninguém pode dizer que ele não avisou. No mundo vocês vão ter aflições. Vão te perseguir, vão te odiar por causa do meu nome, vão te matar. Ele já avisou isso para todos os discípulos. Todos eles sabiam o que estavam fazendo. E quando a gente segue a Cristo, a gente precisa abraçar isso. Sabe, a gente tem que parar com esse negócio. Eu detesto aquelas plaquinhas de igreja que diz assim, entre aqui e pare de sofrer. Não, pera, gente. Não, calma. Não é assim. Posso entrar, posso servir a Deus, mas eu vou continuar sofrendo, porque a vida é isso. A diferença é que quando você sofre com Cristo, o peso é menor. Você tem a certeza de que vai doer menos, você tem a certeza que você tem um consolo, você tem o colo de Cristo, e que lá na vida eterna você vai encontrar com seus entes queridos. Essa é a diferença. Mas eu não creio, sabe, que Deus poupa a gente de sofrimentos. Até poupa quando é da vontade dele, mas não porque eu determinei, entendeu? Não porque eu fiz campanha, não porque eu fiz relógio de oração. Eu acho bem complexo. Deus me mostrou, me ensinou isso quando a gente perdeu o meu avô. Entendi. E eu via nitidamente que o Senhor permitiu mais 2 anos e meio pro meu avô para que eu entendesse que a vontade dele teria sido melhor. Sabe? Então hoje eu penso muito, assim, quando eu vou fazer uma oração, eu sempre coloco, Senhor, que seja feita a sua vontade. A minha vontade é que o Senhor cure, mas que seja feita a sua vontade, porque o Senhor sabe, né, o que vai acontecer lá na frente. É difícil, gente, muito difícil. Pessoal, tá muito maravilhoso esse podcast, assim, não tá triste, porque nós estamos abrindo, né, a nossa vida e compartilhando com vocês as nossas tristezas. E de uma forma... Assim, o que a gente tá falando eu tenho um consolador. A gente sobreviveu. Um consolador amigo, Lari. Sabe? Teve aflição? Teve, mas tem bom ânimo porque ele ajuda e ele ajudou a gente, sabe? E eu queria que a Thaís desse as considerações finais, deixasse uma palavra pra gente, porque a gente já tá chegando ao fim do nosso podcast. Pois é. E a gente pode acabar com um louvor também. Pode. Peguei você de surpresa. De novo. Se você quiser deixar uma palavra de reflexão, fica à vontade, tá? Gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Amei estar com vocês nesse bate-papo. Adorei. E, assim, a palavra que eu gostaria de deixar pra vocês é exatamente essa que nós estamos falando o tempo todo. Tem de bom ânimo. A gente sabe que a vida é difícil. Então a gente nunca pode cair nesse conto do vigário de que a gente vai servir a Jesus e tudo vai dar certo, porque não vai.
Ai, Thaís, mas que palavra pessimista. É uma palavra realista. A gente serve a Cristo para isso. Porque a gente sabe que o caminho é estreito, a porta é estreita. Jesus já tinha nos avisado isso. Então, toda vez que alguém vem falar para você, olha, determina isso, não aceita isso na sua vida, não aceita a derrota. Imagina, quem somos nós para contender com o nosso Criador? Para saber o que a gente vai aceitar ou não aceitar na nossa vida. Então, o meu conselho é, primeiramente, aceite a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. Pode doer agora. E pode ser que a gente não entenda, como a maioria das vezes a gente não entende. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. O meu segundo conselho é o que me ajudou muito. Estude a palavra de Deus o tempo todo. Porque se você tiver a oportunidade de fazer um curso de teologia, mesmo que você não queira seguir carreira, ou que você não queira uma faculdade de teologia, mas faça um curso, sabe, aprofundado da palavra de Deus. Fica a dica aí, pastor Grufinel, que já nos deu aqui a honra de estar aqui no nosso podcast. Ele tem vários cursos de teologia. Vou deixar também o link dele na descrição. Ele é maravilhoso. Eu faço a faculdade de teologia pela Universidade Estácio. E eu faço paralelamente um curso de teologia no Caminho das Letras, que está disponível pelo Hotmart, que é um curso cedido pelo pastor Jorge Bruno, e o Fábio Ito, do Resgate. Do Resgate. Eles são da Igreja Casa da Rocha. O curso deles é maravilhoso. Então eu faço paralelamente, sabe? Fica o convite, vem aqui no nosso podcast. Amém. Casa da Rocha, pastor, vem. Eu quero vir no dia, hein, pelo amor de Deus. Com certeza. E é muito legal você estudar a teologia por conta disso. Abre o seu entendimento. Porque quando você estuda um pouquinho quando você retira do texto aquilo que realmente quer dizer, você para de aplicar besteira pra sua vida. Sabe? É como a gente tava falando nos bastidores, né? Às vezes a gente pega um versículo e acha que aquele versículo é pra nós. Josué deu 7 voltas, então você vai dar 7 voltas em volta do seu problema e a coisa vai acontecer. E não é assim. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, entender a palavra do Senhor, o que é histórico, o que é profético, o que é um poema, você começa a aplicar a palavra de Deus do jeito certo na sua vida. E isso mudou minha vida, Então, um recadinho que eu deixo pra vocês, se vocês puderem, façam um curso de teologia. Se você não conseguir fazer um curso, acompanhem pessoas que sabem do que estão falando. Shakespeare dizia que a maior maneira de eu crescer como pessoa é me aproximar de gente mais inteligente do que eu. Como eu também não sou muito inteligente, eu faço isso. Eu acompanho muito pastores, teólogos. Sempre lá no meu canal tô seguindo gente que é inteligente, gente que estudou. Vai se aproximar de mim, gente. Não fala isso. Não, a gente tem que se achegar quem sabe mais, né? A gente tem que aprender. E eu tô em constante aprendizado. A nossa vida é um aprendizado. Então, esse é o conselho que eu deixo pra vocês. Se aprofundem mesmo na palavra. É o que a Bíblia diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso muda a nossa vida, gente. Isso muda a nossa perspectiva. Conhecer a palavra e saber aplicar bem a palavra faz toda a diferença na nossa vida. E é isso que eu queria dizer. Um beijo grande pra vocês. Vamos acabar com louvor? Qual seria? Qual você quer? Me pegou de surpresa. Você que manda. Fica aqui. Vamos lá, o que vocês mandam? Vamos te louvar aí. Vamos do refrão? Vamos dar uma cantada no refrão? Você que manda. Então vamos no refrão. Se da fornalha eu não sair, se o mar não se abrir, ainda assim te louvarei. Não desistirei, minha cruz eu levarei, e ainda assim te louvarei. Pelo que tu és, mesmo se a vida eu perder, ao teu encontro eu voarei, e lá no céu te louvarei, Senhor, com tudo que eu sou. Se da fornalha eu não sair, se o mar não se abrir, ainda assim te louvarei. Não desistirei, minha cruz eu levarei, e ainda assim te louvarei. Pelo que tu és pra mim.
feliz e cantando minha música. Se o mar não se abrir, Ah, que honra! ainda assim te louvarei. Oh, oh. Não desistirei, minha cruz eu levarei, e ainda assim te louvarei, pelo que tu és pra mim. Oh, oh. Pelo que tu és pra mim. Pelo que tu és pra mim. Hey! Glória a Deus, beijo! Até a próxima, Thaís, voltem. Eu Deixa aí volto. nos comentários o que você quer saber. É muita coisa.